Agora nós vamos chegar na parte das regulagens. Primeiro, para vocês poderem entender sobre a questão da regulagem, vai ser influenciado também pelo Venturi do carburador, tá? E aí aqui é uma base para vocês, se vocês forem colocar no motor álcool. No motor a gasolina, vocês vão ter que diminuir pelo menos o principal. O ar vocês podem continuar com o tamanho do ar que eu mencionei aqui, mas o principal vocês vão ter que diminuir. O injetor vai ter que dar uma diminuída e talvez a lenta precise diminuir um pouco. Nesse caso, como ele é álcool e ele está com um Venturi maior do que o Venturi do carburador original, naturalmente ele vai pedir mais comida. Porque quanto maior o Venturi, menor vai ser a velocidade que o ar vai estar passando. Sendo menor, o vácuo vai ser menor também, tá? Como o vácuo vai ser menor, o giclê precisa ser um pouco maior para o vácuo conseguir puxar o combustível pelo giclê, tá certo? E poder formar a atomização da mistura correta. Por isso que vocês vão ver que a giclagem no carburador aqui, ela vai ser bem maior no carburador do Fusca em relação ao Weber 460, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos aqui no Weber 460. No primeiro estágio, o giclê principal dele vai ser um 115. O ar vai ser um 135. A flauta vai ser uma F28. O giclê de lenta vai ser 60 e o injetor vai ser 50. No segundo estágio, o principal vai ser um 122, o ar vai ser um 155, a flauta vai ser um F139 e a lenta vai ser 60. Essa aqui é a giclagem original do carburador Weber 460 para o motor 1.6 álcool CHT da linha Corcel, Del Rey, Pampa e Belina. E eu acho que até o Escort também, mas aí eu já não tenho tanta certeza, tá? Vamos para o do Fusca. Para o carburador de Fusca aqui, essa giclagem, tá? É aqui, vai ter um bom funcionamento com o melhor consumo. Vamos lá. O principal, que o giclê principal fica aqui, tá? Ele vai ser um 170. O ar, eu coloquei aqui flauta, seria esse aqui, ó. Vou dar uma pausa para desmontar. Pronto, ó. Essa daqui é a flauta. Na verdade, o nome correto é tubo emulsionador ou tubo misturador. É aqui que o ar se mistura com o combustível. Nesse caso, a flauta seria daqui para baixo e o giclê de ar seria esse aqui, tá? Tá aqui é porque gravar com celular ruim dá nisso. Tá aqui o giclê de ar, tá? No carburador de Fusca, ele é uma peça só, o giclê de ar com a flauta. Já em outros carburadores, ela se separa. No Weber 460 ela se separa. A flauta fica aqui, o giclê principal vai aqui embaixo e o giclê de ar vai aqui em cima, tá? Primeiro, um ano rodando com álcool puro, tá? Isso aqui é porque já faz, eu acho que uns 3 dias que tá parado e eu deixei o carburador secar antes. Então ele forma esse pó branco,
tá? Mas você pode ver, ó, nenhuma corrosão, tá? Isso aqui que parece corrosão, essas manchas, é do próprio carburador, porque infelizmente hoje o material dos carburadores não está mais como antigamente, tá? Mas tá aí, ó, zero corrosão, tá? Então vamos lá. O principal, eu estou usando um 170. A flauta, que agora já até sumiu, tá aqui. A flauta, eu estou usando uma 125, tá? Eu estou usando uma medida 125. Eu já cheguei a usar 120. Quanto menor o valor, menos ar vai entrar e a mistura vai ficar mais rica. Então, com o mesmo giclê principal, você muitas vezes não precisa aumentar o giclê principal. Você pode diminuir o ar. Então, você está com o giclê principal 170 e um ar 125. Muitas vezes, ao invés de você colocar um principal 175, você pode diminuir esse giclê aqui 125 para 120, ou 115, ou 110, depende dos tamanhos que o carburador consiga ter em estoque, né? Mas vamos lá. Principal 170, o A 120, 125 ou 135. A lenta, o giclê de lenta é esse aqui, ó, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, é um 70. Já o injetor, eu recomendo 60, 70 ou até 80. Esse meu giclê aqui eu arrombei para 80. Ele estava com um tamanho 50, então é muito pequeno para álcool. Então, um giclê muito pequeno assim, quando você vai passar no quebra-mola ou você está mantendo velocidade e você precisa pisar mais um pouco, é normal que aconteçam umas cabeçadas, que o carro dê uma falhada antes de começar a andar mesmo, tá? Então pronto. Essa aqui é a giclagem que eu coloquei no meu carburador. Eu já usei de 160 até 230 o giclê principal. Se você colocar um giclê 230 nesse carburador, ele fica um veneno para andar. Em baixas e médias rotações ele fica muito esperto. Fica muito melhor do que o Weber 460. Porém, a questão do consumo vai aumentar bastante, tá? Já em alta, eu não senti diferença. Nem com o giclê 160 e nem com o giclê 230. Em alta ele teve o mesmo desempenho, porque o carburador ele tem a sua limitação, né? Ele não é um carburador voltado para a potência, tá? Então ele tem sua limitação. Mas em baixas rotações, até 2.500 RPM, a mudança na giclagem principal faz muita diferença nesse carburador aqui, tá? Com esse giclê principal 170, para você andar em baixas rotações, o carro ele vai ser como um carro 1.0, tá? Mas quando você pisar, aí ele vai acordar. E aí ele dá couro num carro 1.0, com certeza. Mas até 2.500 RPM, esse giclê 170 ele não dá falta de combustível e ele consegue entregar um desempenho razoável, tá? Ele vai ficar como, vamos dizer que ele vai ficar um pouco mais esperto do que um carro 1.0. Eu falo isso porque o meu carro ele tem ar condicionado, né? Então, quando eu ligo o ar com esse giclê aqui, ele dá uma morrida legal.
carro perde um pouquinho de desempenho, tá? Porém, na estrada, esse giclê aqui vai dar um excelente consumo. Já o 160, ele fica muito próximo do limite de mistura pobre. Então eu não recomendo. Em algumas situações você vai perceber que o carro vai dar uma falhada devido à mistura pobre. E se você insistir, aí você pode ter problemas de furar a cabeça de pistão, trincar a válvula de escapamento, porque vai esquentar muito a câmara de combustão. Então, o Giclée 170 eu recomendo como um ponto de partida. Já sobre altura de boia, muitas pessoas falam que é 39 milímetros, é isso, é aquilo. A regulagem da cuba aqui, ela é 18 milímetros mais ou menos 1, tá? Então você conta daqui de cima até aqui embaixo, ele vai ter que encher até esse espaço vazio aqui ficar entre 17 a 19 milímetros. Já a boia eu uso ela assim, ó, reta. Quem faz a altura do nível da cuba é essa arruela aqui. Se você deixar essa boia muito alta assim, pensando que vai baixar o nível, o que é que acontece? Quando ela estiver aqui dentro, para ele fechar, para esse metal aqui, ela fechar a agulha, com ele muito alto assim, ocorre muito do que? Essa ponta aqui da boia, ela bater aqui na parede, porque ela está muito aberta. Então perceba que para ela ficar reta aqui, fechando a agulha, a boia fica totalmente torta, tá? E muitas vezes ela bate aqui na parede e trava. Então eu recomendo deixar ela reta, tá? Porque com ela reta, quando o nível da cuba encher, que ela subir, quando ela fecha, quando essa haste aqui fecha a agulha, ela fica exatamente reta. E ela estando reta assim, a boia também fica reta. A boia não vai ficar nem torta para cá e nem torta para cá. Então aqui ela vai ter o máximo de superfície possível para poder fechar a agulha. Então vai ter menos chances de ter um transbordamento, algo do tipo. Quer aumentar o nível da cuba? Diminui a espessura da arruela. Quer aumentar o nível, quer baixar o nível da cuba? Aumenta a espessura da arruela. Se possível, coloca até mais uma arruela. Mas não mexa aqui. Tente deixar a boia sempre nesse nível aqui, ó, reta, tá? Sobre algumas pessoas que adaptaram o carburador e reclamaram que quando ele está quente, ele transborda, porque ferve. No coletor, eu recomendo que você use um baquelite, que é uma espécie de um plástico resistente, tá? Que é um calço. Isso vende em casa de carburador todo. Você pedir o baquelite de base, vai ter como vender. E tem para o Weber 460. Tem o baquelite pequeno e tem um baquelite grande. No meu caso, como ele é álcool, ele já vem com uma base de alumínio, tá? Substituindo o baquelite, ele já vem com essa base de alumínio. Então, essa base de alumínio ou o baquelite, ele dissipa o calor do coletor. Então, quando você desligar o motor, a caloria do coletor não vai passar para a base aqui, para essa adaptação. Porque ela passando para cá, aqui a caloria vai passar para o carburador.
E aí o combustível que está aqui vai ferver. E aí quando você for dar partida novamente, você vai ter problemas. O carro não vai querer pegar e todos aqueles problemas que muitas pessoas já sabem. Então, nunca coloque a sua flange adaptada direto no coletor. Eu recomendo que você coloque uma base, um baquelite, ou se tiver alguma base de expansão, você coloque, para que evite esse problema. Eu acho que eu consegui explicar perfeitamente a questão do giclée, tá? A questão do Venturi, que influencia na potência, em tudo. Então, como fazer a base. Então, eu creio que essa parte aqui não ficou dúvidas. Qualquer coisa vocês respondem nos comentários, tá? A próxima parte agora vai ser eu instalando no carro, como é que eu faço as adaptações para colocar o cabo, tudo, filtro de ar e aí funcionando o motor, tá? Outra coisa, velocidade máxima. Eu consegui velocidade máxima no GPS, porque o meu velocímetro ele marca exatamente igual ao GPS. Mas para tirar a prova mesmo, tirar a certeza, eu coloquei a velocidade real pelo GPS e ele me deu uma velocidade máxima de 140 km por hora. De 130 a 140, a velocidade já vai mais devagar porque já está chegando perto do limite do carburador. Mas até uns 120 por hora, o carburador ele tem um desempenho satisfatório, tá? Então, se você quer fazer uma viagem a 100, 110, 120 por hora, você consegue fazer perfeitamente. E esse carburador ele não perde na subida, tá? Não perde. Eu rodei já há muito tempo com esse, rodei com o Weber 460. A diferença que eu notei para os dois, em relação aos dois, é que o Weber 460 ele é um pouco mais esperto em baixa rotação. Então, para você andar aqui na cidade, eu achei o Weber 460 mais esperto do que o carburador de Fusca, tá? Mas na hora de pisar mesmo, pisar fundo, até 4.000 RPM, carburador de Fusca e Weber a mesma coisa. A diferença é que o Weber, como é duas bocas, vai consumir muito mais do que esse. Tá bom? Na estrada eu vou medir de novo, mas na estrada eu cheguei num consumo de quase 13 km por litro de álcool, andando entre 80 e 90 por hora. E na cidade eu consigo um consumo de 9,5, 10. Já com o Weber 460 eu consegui um consumo na cidade de 10,2 km por litro. Foi pouca coisa mais econômico que o carburador de Fusca. Mas na estrada, o Weber 460 ele fez 10 e pouquinho. Então, para você fazer uma viagem, o carburador de Fusca é mais econômico.